Olá, graça e paz. Quero compartilhar uma palavra poderosa no teu coração, no livro de Esdras, capítulo de número 8. Isso, Esdras, capítulo de número 8, vamos ler a partir do versículo de número 21 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havia dito: a boa mão do Senhor Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto a nosso Deus, e ele nos atendeu. Glória a Deus por esta palavra. Neste capítulo podemos tirar alguns pontos principais. Primeiro, Esdras reúne um grande número de pessoas, de famílias, para retornar agora para Jerusalém, para saírem do cativeiro. Então agora ele para no lugar e faz ali o censo e percebe que estava faltando gente da tribo de Levi. Como eu disse para você, era complicado, porque eles já tinham organizado a vida deles no cativeiro, na Babilônia, 70 anos, então muitos construíram famílias e negócios dentro desse cativeiro, Eles já estavam vivendo como cidadãos da Babilônia. Também como ponto principal, a boa mão do Senhor. Você percebe que essa expressão é comum no livro de Esdras. A boa mão do Senhor era sobre nós. E isso é muito interessante, porque você vê favor, você consegue perceber o quanto eles eram abençoados e portas eram abertas. Junto a esse rio agora, Ahava, eles ali preparam um momento de consagração, de jejum. É o preparatório para uma grande viagem. Então eles vão se humilhar perante o Senhor e buscar a face do Senhor. Por fim, eles fazem uma viagem segura e chegam a Jerusalém. Então esses são os pontos principais que nós temos dentro desse capítulo. Agora a mensagem que Deus traz para os nossos corações e quero compartilhar contigo é que eles acamparam, reuniram, viram que estava faltando integrantes da tribo de Levi, então manda buscar. Então prepara um jejum, e esse jejum é coletivo, ou seja, todos vão participar desse jejum. Jejum era um momento de humilhação, momento de quebrantamento, um momento de reconhecer a soberania de Deus e que somente Ele poderia guardar. Então vocês vejam como o jejum é importante, e isso foi um marco. Eu estava lembrando que quando nós consagramos, jejuamos, ou de repente a gente junta no movimento de oração, se torna um marco em nossa vida. Às vezes conversando com alguns irmãos, eles lembram: pastor, eu lembro aquele dia que nós subimos no monte, eu lembro aquele dia que nós fizemos uma oração lá na igreja. Isso fica marcado. E isso vai ficar marcado na memória desse povo, esse ajuntamento de pessoas junto às margens desse rio para buscar a presença do Senhor. E ali eles pedem proteção para cada um deles que vão participar dessa caravana, para a vida dos filhos, ou seja, a família, e para os seus bens. Então eles pedem a proteção de Deus, e nós precisamos saber que a nossa vida está nele. É Ele que cuida da nossa vida, é Ele que cuida de nossa casa, é Ele que cuida dos nossos bens. Por isso que a nossa confiança tem que estar no Senhor, e o tempo todo nós temos que buscar a presença dele. Você nota que nesse texto que eu li para você, Esdras fala que ele teve vergonha, Ele teve vergonha de pedir ao rei que liberasse uma escolta armada, um pouco do exército para acompanhá-los, porque ele tinha falado que a boa mão do Senhor era sobre eles. E isso me chama a atenção, porque a gente precisa de um desconfiômetro, não é verdade? Às vezes você está recebendo a ajuda de alguém, mas eu vejo que tudo tem um limite, precisa de um desconfiômetro. Você não pode se tornar totalmente dependente daquela pessoa. Você precisa caminhar com as suas próprias pernas. E eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade, até mesmo na fé. Estão caminhando em Deus, mas só conseguem andar com Deus
quando alguém está pegando no pé, ou fulano, você orou hoje, ou fulano, lê a Bíblia, ou fulano, vamos junto, o tempo todo uma dependência, e na verdade deveria depender de Deus. Sim, devemos ensinar o caminho, devemos apontar a direção, mas essa pessoa precisa fazer. Então aqui Esdras falando, olha, eu tive vergonha de pedir ao rei, porque eu falei que o nosso Deus vai nos proteger e nos guardar. Porque o rei já tinha aberto o bom tesouro, já tinha isentado de impostos, já tinha dado carta, para evitar que alguém fizesse mal contra a vida deles. O que mais eles queriam? Então eu vejo que toda bondade ela tem um certo limite. Alguém está te ajudando, alguém está te favorecendo, está te abençoando, mas também você não pode ser... desculpa falar essa expressão, mas a gente usa uma expressão falando assim, folgado, Você não pode ser folgado. Tudo tem um limite. Você precisa caminhar com as suas próprias pernas. Mas para isso, confia no Senhor. Foi o que Esdras fez. O que ele fez foi confiar no Senhor. Literalmente, vamos orar e jejuar. Então você precisa orar e jejuar também. Não ficar só confiando na oração de alguém, na consagração de alguém, mas você também precisa orar e jejuar. Você precisa buscar a presença de Deus, principalmente quando vai se envolver num grande empreendimento. Vai fazer algo que é muito grande, algo que vai gerar uma mudança na sua vida agora. Então busque a face do Senhor, porque eu tenho certeza que Ele vai dar direção e Ele vai cuidar de você nesse trajeto. Eles tiveram que viajar aproximadamente 1.500 quilômetros de a pé. Foram mais ou menos 5 meses de jornada. Então era um empreendimento muito grande, eles estavam com muitas riquezas. Se fosse calcular hoje, alguns teólogos acreditam que daria no mínimo aí uns 100 milhões de dólares o que eles transportavam com eles. Então precisavam de proteção, segurança, o tempo todo dependendo de Deus. Então eu tenho certeza que Deus vai trazer grandes empreendimentos na tua mão, grandes mudanças que precisam acontecer. Se apegue a Deus, busque a presença de Deus, que eu tenho certeza que Ele vai cuidar da sua vida, Ele vai cuidar da sua casa e também vai cuidar dos seus negócios. Amém? Quero profetizar, assim como esse texto, que a boa mão do Senhor é favorável à tua casa. A boa mão do Senhor é favorável na tua vida em nome de Jesus. Guarde essas palavras no teu coração e que Deus te abençoe poderosamente.